Oi pessoal, boa tarde a todos, aí um ótimo sábado. Eu estou aqui na Praça da Ucrânia, em Curitiba, não é? É um momento de saudosismo. Vim matar saudades aqui da Praça da Ucrânia, porque eu morei ali, ó. Dá para mostrar aí o prédio ou não? Eu morei nesse prédio aí, o Marquês de Valença. Marquês de Valença. Os meus filhos cresceram aqui nessa pracinha. Aí do outro lado tinha uma creche, o Forte Apache, né, onde a minha filha começou os primeiros momentos aí de educação infantil, que é tão importante, né? Enfim, eu aproveitar para conversar um pouco com vocês, né, neste sábado. O cidadão está trabalhando aí, fica à vontade, fazendo a limpeza aqui da praça. Olha, tem vários assuntos, obviamente, né? É uma loucura acompanhar o noticiário, né, sobre os vazamentos. Não só os vazamentos, né? O noticiário está uma loucura. E as interpretações são ao sabor dos ventos, não é? Ao sabor das conveniências, das circunstâncias, dos interesses pessoais, muitas vezes interesse político, né? A interpretação dos fatos. Então, o presidente do Supremo monocraticamente decide que as informações sigilosas do COAF não podem ser utilizadas em investigações, isto para proteger alguém. E acaba alcançando a muitos, não é? Porque aí compromete as investigações do crime organizado, do tráfico de drogas, dos assaltantes, dos ladrões, das quadrilhas, enfim, de modo geral, aí mais de 5 mil, 6 mil ações e inquéritos, né, poderiam ser comprometidos. Agora, felizmente, já se fala em agosto se deliberar a respeito. O próprio Toffoli pretende colocar na pauta, em discussão, este tema, essa questão. É fundamental, é urgente, é preciso rever esta decisão, ela é perniciosa, ela só interessa aos bandidos, aos criminosos, aos marginais, aos ladrões, traficantes, assaltantes, assassinos, etc. Só esta gente que interessa, esta decisão monocrática do presidente Toffoli. Se eu precisar mudar de posição aqui, você me diz. Mas tem a interpretação. Então tem gente que fica defendendo essa posição, porque supostamente ela veio para proteger o interessado, o único interessado, e na realidade nós temos que olhar o conjunto da obra, não é só o primeiro interessado. Aí tá ruim, né? É que tá um pouco de sol. Eu mudo de lugar aqui, vou mudar para cá. Opa! Vem cá, Hugo. Aqui tá bom, melhorou? Melhorou, né? Então, é essa loucura que nós estamos acompanhando. Em relação aos vazamentos, aí é pior, né? Hoje, o noticiário mostra que há incoerências, contradições, né, nos depoimentos dos que foram presos. O juiz determinou a ampliação do tempo de prisão, exatamente para evitar que eles possam, fora da prisão, trabalhar a destruição de provas ou a armação de versões, né? É importante a continuidade da prisão, parece que por mais 5 dias pelo menos. O que eu posso dizer que, em que pese essas contradições das versões apresentadas, não é? Nós sabemos que ainda muitas águas passarão por debaixo desta ponte. E será inevitável o esclarecimento deste crime, né? Não há como a Polícia Federal fracassar. Ela não está disposta ao fracasso, ela não é fadada ao fracasso, ao contrário, a Polícia Federal tem tido muito sucesso, né? Tem sido muito importante, tem trabalhado com muita eficiência, com muita inteligência, com expertise, tem solucionado
os escândalos de corrupção da melhor forma possível, né? Então eu acredito que aqueles que apostam na incompetência da Polícia Federal perderão essa aposta. Eu vi gente debochando, né? Aliás, o próprio Greenwald, ele disse que eram fofocas e diversões as prisões efetuadas pela Polícia Federal. Debochou, portanto, da Polícia Federal. Mas olha, nós temos que repudiar essa brincadeira, né? de gente que se utiliza de determinados desvios que ocorrem na conduta de agentes públicos, não é? Para tentar destruir a Operação Lava Jato, ou seja, aí passa a ser uma inversão de prioridades, né? Alguém que prefere comprometer esse combate à organização criminosa ou a quadrilhas que se organizaram para assaltar o país. Quem que disse que não... Estão dizendo aí? Pois é, essas versões... Como é que é o nome? Leonardo. Não só entregou, como foi fundamental o telefone dele para que a Polícia Federal pudesse chegar aos hackers. A Polícia Federal partiu exatamente das informações do celular do juiz Moro para alcançar os hackers. O próprio Moro, lá no Senado, quando foi à Comissão de Constituição e Justiça, não é? Informou que ele havia sim entregue o telefone celular. Então, na verdade, há uma desinformação. Alguns estão desinformados porque não têm tempo de acompanhar o dia a dia do noticiário. Mas há os que estão desinformados farisaicamente, né? Porque na realidade são imbuídos da má fé e usam da desinformação ou distorcem as informações para atender os seus objetivos, alcançar os seus propósitos, né? E neste caso há um propósito deliberado, arquitetado, que é desmoralizar alguns agentes públicos, né, que se transformaram em ícones no combate à corrupção, porque foram fundamentais na Operação Lava Jato. Eu me refiro especialmente ao juiz Sérgio Moro e ao Deltan Dallagnol. Pretendem desqualificá-los, né, desmoralizando-os, se possível, colocando-os no chão em matéria de ética e de respeitabilidade, com o objetivo central, que é fulminar a Operação Lava Jato e evitar que ela prossiga nesta trajetória de combate à corrupção, de desbaratamento da organização criminosa que fez tanto mal ao Brasil, colocando na cadeia, já além dos que colocaram, outros que ainda não foram, alguns protegidos aí, vários, né? Vários protegidos pelo foro privilegiado, porque ainda não chegaram aos bancos dos réus, já que o foro privilegiado retarda os procedimentos e os protege, um verdadeiro guarda-chuva, ou um paraíso de impunidade, porque quase sempre não se julga os envolvidos em corrupção no Supremo Tribunal Federal, e o grande exemplo é que na Operação Lava Jato, em 5 anos, apenas uma autoridade foi julgada e condenada no Supremo Tribunal Federal, enquanto aqui em Curitiba, 285 ações com condenações e quase 3.000 anos de cadeia. Veja, portanto, a diferença. Então é óbvio que aqueles que estão valendo-se dos hackers aí para desmoralizar a Operação Lava Jato, estão, obviamente, conspirando contra ela com um objetivo fundamental, que é dar liberdade aos que foram presos e impedir que outros que estão sendo investigados possam ser denunciados, julgados, condenados e também presos. Então, esta é a realidade. Nós estamos vivendo esse confronto entre aqueles que querem realmente o fim da corrupção no país. É claro, o fim da corrupção é impossível, né? Mas pelo menos a limitação da ação da corrupção, a redução dos índices de corrupção no nosso país. E aqueles que querem
a prevalência da impunidade. Vocês viram que um partido político, o PT, foi à Justiça pedir a prisão do juiz Sérgio Moro com o pretexto de que ele estava abusando da autoridade ao informar vítimas que elas foram também, na sua intimidade, bisbilhotadas, que os hackers também invadiram a privacidade delas. E olha, a argumentação é sofrível, né? É frágil, é pífia, porque, na verdade, não há nenhuma ilegalidade nesse comportamento do ministro Sérgio Moro. Se ele é o ministro da Justiça, nós aprovamos neste ano no Congresso Nacional a lei que inclui a Polícia Federal na estrutura básica e permanente do Ministério da Justiça. Então, a Justiça Federal está na alçada do ministro Sérgio Moro. Ele é o chefe. É evidente que o chefe tem que tomar conhecimento dos desdobramentos das investigações, o que está se investigando, o que está se descobrindo e quais as providências que estão sendo adotadas. Ele é o chefe, ele comanda. É óbvio que ele tem que saber. E é evidente também que informar as vítimas é não só um direito, uma possibilidade, é, na minha opinião, um dever. Quem foi atingido por este crime tem o direito de saber que foi atingido. Então, se o ministro Moro informou que, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou o presidente do STJ, o Noronha, eles foram lá no Supremo, há ministros que foram também hackeados, né? E lá no STJ nós tivemos o Noronha, que é o atual presidente, também hackeado. É evidente que eles têm o direito de saber se foram ou não foram hackeados. A imprensa pode divulgar quem foi, o ministro não pode. A imprensa, ainda ontem, o Jornal Nacional divulgava o teor de conversas do hacker, aliás, do depoimento do hacker na Polícia Federal. Então, o Jornal Nacional pode ter acesso ao depoimento e o ministro não pode. Veja que há aí uma incongruência deplorável, né? Isso demonstra uma má-fé incrível. Aí pedir a prisão do ministro Moro porque supostamente tomou conhecimento de detalhes destas investigações. Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. O pessoal quer saber o que você acha do presidente da OAB. O presidente da OAB, bem, eu não o conheço pessoalmente, né? Mas lamento dizer que é uma figura que está, do meu ponto de vista, eu até posso ser apresentado a ele um dia, conversar e mudar de opinião. Mas hoje, a impressão que eu tenho dele é que ele desonra a instituição. A OAB sempre foi uma instituição fundamental nos movimentos históricos do nosso país. Eu me lembro muito bem, por exemplo, no impeachment do presidente Collor, as entidades, as instituições, tendo à frente a OAB, caminhando na esplanada dos ministérios até a Câmara dos Deputados para entregar à mesa da Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente. E hoje nós vemos a OAB, na voz do seu presidente, combatendo quem combate a corrupção, aí com ódio, dizendo que o ministro Moro portou-se como chefe de quadrilha. Veja a expressão utilizada. Pode até afirmar que foi figura de retórica, no entanto, é uma agressão despropositada, não é? Desproporcional. A crítica se assimila, mas desta forma não. Esta é uma agressão que revela ressentimento, ódio, rancor, vingança. Certamente há aí uma série de razões, né, razões que podem ser salientadas para justificar o tipo de comportamento adotado por ele como presidente da OAB. Eu tenho certeza absoluta que boa parte ou a maioria esmagadora dos advogados em todo o Brasil não concorda com essa postura do presidente da
da OAB. É lamentável que ele tenha tido esse comportamento. A instituição não merece, e certamente a maioria dos advogados brasileiros também não merece ter esta representação tão debochada, tão arrogante. Além de mal educado, arrogante e descarado. Uma disfarçatez incrível. Não é este o comportamento, a postura que deve adotar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá tranquilo aqui o Hugo. Nem a moto assustou ele agora, né? Bem, então eu acho fundamental colocar essas questões, né? A verdade é que as agências de notícia acabam promovendo versões. Então é preciso que cada um, ao ler, ao tomar conhecimento das informações, possa refletir sobre elas, para concluir da melhor maneira possível, porque às vezes a conclusão pode ser precipitada. O que é importante destacar também é que este assunto não terminou, as investigações prosseguem e certamente nós teremos maiores esclarecimentos. Saberemos quem liderou esta organização criminosa que promoveu esse escândalo dos vazamentos e, sobretudo, quem está por trás. Não adianta afirmarem, porque ontem nós verificamos que os depoimentos estavam muito concatenados, e parece que estavam muito arrumados para produzir uma versão que especialmente protegesse o divulgador, né, o chamado do site Intercept, e também os próprios hackeadores, né? Quando se falava que não houve interesse financeiro, é debochar também da inteligência das pessoas afirmar que não houve interesse financeiro quando aparece lá 100 mil reais em espécie. E há a quebra do sigilo bancário agora e do sigilo telefônico também, né? Porque na verdade os celulares foram requisitados pela Polícia Federal e certamente a Polícia Federal vai chegar às informações necessárias para comprovar a procedência desse dinheiro e também daquela movimentação financeira que foi bastante significativa conforme se revelou, né? Fica visível, hoje ainda um dos hackers declarou que não sabe qual é a fonte de renda do seu amigo, do outro hacker, né? Então há realmente informações e desinformações, há fatos e há versões, verdades e versões, né? E nós temos que, por enquanto, com muita cautela, com muita prudência, aguardar a definição deste episódio, né? Os lances finais deste episódio. Mas nem só desse escândalo vive o Brasil, né? Hoje eu quero dizer a vocês também algo sobre essa questão das taxas de juros, né? Ontem houve uma revelação que diz respeito tá aí ainda? Tá aquela tabela aí? Assessoria aqui. Ontem, eu venho falando muito nesse assunto há bastante tempo, não é? Que o grande problema do Brasil, o nosso calcanhar de Aquiles, é o sistema financeiro. Enquanto o governo não realizar um ajuste fiscal competente, e para isso ele terá que promover uma reforma no sistema bancário, já que o Brasil se tornou o paraíso dos bancos, né? E os lucros estratosféricos dos banqueiros é que aniquilam o potencial da nossa economia, porque o governo é o principal cliente dos bancos, né? Os bancos não precisam do cidadão, da empresa, do setor privado, porque ele tem o governo como um cliente generoso que paga altas taxas de juros e com isso não há competição no mercado. Não havendo a competição no mercado, as taxas de juros não caem. Ao contrário, elas sobem, como subiram agora novamente. A taxa de juros do cartão de crédito rotativo passa de 300% ao ano. Isso significa o quê? R$1.000 de dívida hoje, em 5 anos passa a ser R$1 milhão. Veja a gravidade desta situação. Essa ciranda financeira
que há no Brasil. Então, eu disse que o juro do cartão de crédito rotativo voltou a passar de 300% ao ano. Sabe quanto é em Portugal? Em Portugal é 16% neste ano. Lá quem decide a taxa de juros do cartão de crédito é o Banco Central Português. Então ele decide num trimestre a taxa de juros do trimestre seguinte. E neste ano em Portugal a taxa de juros é de 16%. Aqui no Brasil quem decide é o Banco Central? É o Presidente da República? Não. No Brasil são os próprios banqueiros. 75% do crédito os bancos obtêm no governo. 75% dos créditos no país são utilizados pelo governo. E 90% do crédito no país é comandado por apenas 5 bancos. Então basta uma reunião de 5 banqueiros, eles podem sentar aqui na Praça da Ucrânia, nesse banco, onde está a Débora ali, senta ali os 5 banqueiros, eles sentam ali os 5 banqueiros, né, e decidem a taxa de juros que eles querem cobrar. É isso que está acontecendo no Brasil. Então você, eu, todos nós, pagamos neste ano, já agora, mais de 300% ao ano de taxa de juros do cartão de crédito rotativo. Por isso aumentou extraordinariamente o percentual de famílias endividadas no Brasil. Hoje, 64% das famílias brasileiras estão endividadas. Isto é certamente um drama que o país vive. Mas vamos lá, se você tem um dinheirinho no banco aplicado na poupança, está aqui os juros ao mês, 0,37%. Você ganha só 0,37%. E o cartão de crédito, você paga 12,25% no mês, né? E o cheque especial, se estourou a conta, sobrou lá um débito, você vai pagar de juros 12,75% por mês. Então veja que quando você tem para receber, o juro está lá embaixo. Quando você tem que pagar, o juro está lá em cima. Exatamente porque o Brasil se tornou o paraíso dos banqueiros. O sistema financeiro nacional é grande responsável pela crise econômica do país. A dívida pública cresce da forma avassaladora que vem crescendo, exatamente porque as taxas de juros são elevadas. E os bancos ganham muito e mantêm este interesse de ver a dívida crescendo da forma como cresce, tendo o governo como refém. Se você vai verificar ministro da Economia, presidente do Banco Central, é sempre economistas com origem no sistema financeiro, que quase sempre, para não dizer sempre, fazem o jogo do sistema financeiro. Portanto, esta é uma questão crucial para o futuro do país. A nossa economia não cresce. Existem várias razões para que ela não cresça, mas certamente esta é uma razão essencial. Dá uma explicada aí, o pessoal fala que privatizar tudo, mas os bancos são privados. É verdade, não é a privatização que resolve, né? Os bancos são privados e dominam o governo, né? Na verdade, nos últimos anos, as empresas públicas brasileiras foram privatizadas pela corrupção. Nós verificamos, a Operação Lava Jato mostra isso todo dia. A relação de promiscuidade entre o público e o privado. Há empresas estatais que elas podem ser, sim, podem ser eficientes, desde que o governo seja eficiente, desde que o governante seja competente e honesto. Então não é esta a questão. Eu sou favorável à privatização, não de tudo. Tem gente que vende a mãe e entrega, não é? Mas não é isso. Não é vender tudo a qualquer preço, a preço de banana, na bacia das almas.
primeiro nós temos que recuperar o valor patrimonial das nossas empresas para depois privatizar aquelas que podem ser apressadamente privatizadas. É óbvio, lá tem uma empresa pública com sede no Palácio do Planalto, que é a empresa do trem-bala. O trem-bala não existe, mas a empresa existe. E tem mais de 120 cargos comissionados, com salários elevados. Eu me lembro, eu dizia durante a campanha eleitoral, aí no ano passado, que nós tínhamos 146 empresas estatais federais e teríamos que privatizar praticamente todas elas. Existem algumas empresas estatais estratégicas que não devem ser privatizadas, pelo menos neste momento, não é? Mas boa parte delas deve ser privatizada. E uma outra questão importante também é definir para onde vai o dinheiro da privatização. Não basta privatizar, é preciso aplicar bem o dinheiro. Se o dinheiro da privatização for aplicado para pagamento de juros da dívida, nós estamos transformando em pó o nosso patrimônio. O que ocorreu com o Brasil é que o endividamento se deu não para investimentos produtivos, não para a construção de uma infraestrutura moderna e competente. O endividamento se deu para o desperdício, para o pagamento das taxas de juros elevadas que enriqueceram banqueiros. Algumas nações devem, são até mais endividadas do que o Brasil, algumas delas, o Japão, a Alemanha, mas o endividamento teve retorno. Buscou-se empréstimos, endividou-se as nações, mas elas investiram produtivamente, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Isso não ocorreu no Brasil. O Brasil se endividou e o dinheiro foi vendaval nas mãos de governantes incompetentes e alguns, ou vários, governantes corruptos. Enfim, acho que essa questão das taxas de juros é essencial para motivar a economia, não é? E isso sempre se discutiu, mas não basta a discussão. É preciso, na prática, a adoção de medidas eficazes. Hoje, há uma preocupação com a reforma tributária do ponto de vista da arrecadação, mas nós temos que nos preocupar, sim, com a reforma tributária do ponto de vista da justiça fiscal, uma melhor distribuição do ônus. A receita deve ter origem onde a origem é justificada. Eu explico isso. Ao invés de cobrarmos 50% ou 60% de impostos no consumo, é preciso inverter esta prioridade. A cobrança de impostos tem que ser mais expressiva na renda e menos impactante no consumo. Desta forma, nós vamos distribuir melhor a renda e vamos ampliar a faixa dos consumidores, melhorar a capacidade de consumir do povo brasileiro. A grande massa consumidora terá mais acesso ao consumo e, com isso, a indústria terá que produzir mais, o comércio terá que vender mais, a roda da economia vai girar com mais força, a economia vai crescer, o governo vai arrecadar mais sem sacrificar demasiadamente os contribuintes. E os entes federados receberão justamente a parte que lhes cabe, não é? Uma distribuição que tem que ser online, automática, o tributo entra eletronicamente e o que é da União vai para a União, o que é do Estado vai para o Estado, o que é do município vai para o município. Isso está no contexto da reforma tributária que nós temos que aprovar lá no Congresso Nacional. Enfim, vamos ter outras oportunidades de discutir esse assunto, mas hoje eu queria frisar exatamente a importância da reforma do sistema financeiro, porque nós estamos esmagando as possibilidades de crescimento econômico do povo brasileiro com essas taxas de juros abusivas, né, exorbitantes. Nós não podemos continuar desta maneira. Muito obrigado a vocês aí pela parte. Tem alguma pergunta aí brava ou não? Não, o pessoal quer saber da reforma política.
Pois é, a reforma política seria a matriz de todas as reformas e está ficando num plano secundário. Eu tenho uma posição. O Congresso não fará uma reforma política se não houver uma iniciativa do Executivo. O Executivo toma todo o tempo do Congresso, né? Ele tem essa prioridade, ele elege o presidente da Câmara, elege o presidente do Senado, compõe a pauta, define as prioridades para o debate. E quando a iniciativa é do presidente, reformas de profundidade podem ocorrer, mas de iniciativa de parlamentares, reformas de profundidade nunca ocorrem. Então eu sempre defendi a tese de que deveria o presidente da República constituir uma comissão de especialistas, elaborar uma proposta, né, de reforma política, com um novo modelo político para o país, e submeter aí ao Congresso Nacional, que debateria, certamente promoveria alterações, mas acabaria aprovando uma proposta que ofereceria ao país um modelo mais compatível, né, com as exigências desses novos tempos que nós estamos vivendo. Enfim, esse é o meu pensamento sobre reforma política, ela é essencial. Olha, muito obrigado a vocês, né? O Hugo dormiu aqui, ó. O Hugo Henrique dormiu. Acorda aí, ô. Acorda aí que agora terminou a conversa aqui. Eu espero que a minha conversa tenha dado sono só no Hugo Henrique, e vocês não. O Hugo Henrique tem o direito de dormir. Espero que vocês não tenham adormecido com esta conversa. Aliás, essa conversa é motivo mais de preocupação do que de sono, né? Então, muito obrigado a todos vocês aí, estejam sempre conosco. Prestigiem lá o nosso novo canal no YouTube também, né, para participar da discussão, do debate, e principalmente deixamos lá a nossa prestação de contas de sempre, né, com os vídeos que ficam ali registrados, para que nós possamos ser cobrados, né, em matéria de coerência, sobretudo, verificar aí a trajetória, se é uma trajetória retilínea, se aquilo que falo, faço, né, devia ser sempre assim. Bom, obrigado, gente, muito obrigado mesmo a todos, aqui da Praça da Ucrânia, né, minha antiga morada em Curitiba, aqui da Praça da Ucrânia para todo o Brasil. Um grande abraço, tenham um ótimo final de semana. Que Deus os proteja sempre, hoje e sempre. Obrigadão.